que eu vou mostrar agora, nessa primeira parte, é o que a gente já viu, o aprendizado de máquina não supervisionado, né? Vocês viram como agrupar. A gente viu também exemplo de máquina supervisionado, como classificar. A gente viu um exemplo do aprendizado de máquina semi-supervisionado, porque a gente agrupou no supervisionado para rotular, para depois classificar. Então, esse aí que é o supervisionado. Esse é o semi-supervisionado, que você agrupa com o objetivo de rotular para depois classificar. Então, esse é o chamado semi-supervisionado. Agora, falta mostrar um exemplo de máquina por reforço. É o que eu vou fazer agora. Aí depois eu mostro esse macete e, em seguida, a gente faz uma atividade. E aí encerra. O aprendizado, né, como eu já falei para vocês, quando a gente fala classificação e regressão, todos os dois têm a finalidade de classificar. Mas a gente tem essa distinção. Classificação a gente usa dados categóricos, né? Então, o alvo é um categórico. Mas quando o alvo é numérico, é regressivo, a gente chama de regressão. E, normalmente, a gente agrupa com que isso aqui é aprendizado supervisionado. O aprendizado não supervisionado, quando a gente agrupa, a gente está muito objetivando explorar os dados, entender aqueles dados. E, às vezes, nessa exploração, você vai querer rotular esses dados para fazer a classificação ou a regressão. E aí é o que a gente chama de ser supervisionado. Mas, às vezes, a gente também está usando o não supervisionado com o objetivo de reduzir a dimensionalidade, para que a gente possa fazer uma representação gráfica. Foi o exemplo do uso do PCA, mas tem DBScan, tem uma série de outras, que a gente pode usar para fazer essa redução de dimensionalidade para 2 ou 3 componentes principais. Agora, quando a gente vai para o aprendizado de máquina por reforço, que é o conceito do agente que interage com o ambiente, e é muito usado na robótica, mas às vezes a gente quer fazer uso dele naquele subcampo de aprendizado de máquina, que é o subcampo da inteligência artificial, com o objetivo ou de recomendar, que é muito usado no mercado, nesses sistemas de e-commerce. Hoje em dia, praticamente, eu não posso afirmar que todos são, mas pelo menos os grandes, os mais conhecidos, né, são sistemas de recomendação que tem uma IA que usa esse conceito do aprendizado de máquina por reforço. O melhor exemplo dele é o site da Amazon, a plataforma da Amazon. E, além dessa questão de recomendação, vamos dizer, questão não, classe, né, de problema de recomendação, outra muito usada é para otimização, porque o melhor exemplo, que assim, é o que cai como uma luva para entender, é a questão da logística, né? Então, imagine você tem várias rotas, obviamente cada rota tem a sua distância, e você tem que fazer um caminho nessas rotas, né, por essas rotas, e você quer fazer da forma mais otimizada possível, né, para a questão de minimização de custo, combustível e tudo mais. Então, esse vai ser um exemplo que eu vou dar agora, para a gente finalizar essas quatro, na verdade, né, porque se a gente entrar com semi-supervisionado, são 4 formalismos de aprendizado de máquina. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos usar seu arquivo de rotas. Esse aqui. Né? Então, já sabem que a gente pega o identificador, né, do arquivo. Esse erro do UTF-8, que o UTF é a codificação que a gente usa, porque tem várias codificações, né? Aí, quando a gente está usando para português, que tem todas essas acentuações, né? Aí a gente sempre baixa o arquivo CSV no formato UTF-8. Por exemplo, você está lá fazendo a sua planilha em Excel e, obviamente, tem campos categóricos que têm acento, e você quer salvar como um arquivo CSV. Então, vocês devem salvar no formato UTF-8 para que os acentos venham configurados corretamente, porque senão o arquivo vai vir com caracteres de controle e aí bagunça toda a visualização do dado. Aqui o arquivo que a gente vai usar é o de rotas, que tem, aqui é o ID, né? Como se fosse o nome das estradas, né? PR-101, PR-232 e assim por diante. As distâncias, aqui a quantidade de falhas, aqui número de acidentes e aqui a velocidade média da via, né? Da rota. E agora deixa eu abrir o nosso código, que eu vou deixar lá no GitHub e depois vocês podem pegar. Deixa eu colocar aqui, deixa eu já botar o identificador certo, colado. Eu vou aqui deixar
eu fiz um vídeo, tempos atrás, explicando a lógica desse algoritmo, né, que a gente vai usar aqui como exemplo o Eight-Column Optimization, que é o algoritmo das formigas. Então, eu vou falar só superficialmente, mas o detalhe, vocês podem assistir o vídeo, que eu explico bem detalhadamente como é que funciona esse... Pronto. Aí depois vocês podem acessar aqui a explicação do algoritmo. Mas, como, assim, bem sucintamente, como é que funciona esse algoritmo? Basicamente, esses algoritmos, eles são pensados pelos seus construtores da seguinte forma. Aqui, no caso, o construtor foi o Dorigo e o Corleone. Pensaram, né, nessa proposta de solução de problemas de otimização. Aqui está o DOI, né, que é o link inquebrável para o artigo publicado por eles, em 96. Todos esses algoritmos que seguem essa abordagem que a gente chama de Swarm Intelligence, eles têm, assim, normalmente uma visão ou da natureza do coletivo dos animais ou da natureza em termos de, por exemplo, partículas, atração gravitacional, algo no sentido da natureza que trabalha-se com o coletivo. Mas a grande maioria sempre vai buscar como os animais, aquela categoria de animais, aquela classe de animais, resolve um determinado tipo de problema. No caso desses três, eles estudaram as formigas, as colônias das formigas, e objetivando entender como é que elas são tão eficientes na captura de alimentos, né, na busca de alimentos. E aí, nesse estudo, eles entenderam que as formigas, obviamente, isso é um processo evolutivo da natureza que leva, às vezes, milhões de anos. Então, por isso que é muito eficiente e eficaz, porque a natureza evoluiu esse processo muito a cada geração, né, daqueles indivíduos, daquela população. Então, as formigas, elas são eficientes e eficazes nessa busca por alimentos porque elas usam um hormônio que é chamado feromônio. Então, na hora que vamos criar um cenário, você tem um formigueiro, aí saem 3 formigas do formigueiro com o objetivo de explorar. Elas querem encontrar novas fontes de alimento. Então, sai a formiga 1 por um sentido, a formiga 2 em outro sentido e a formiga 3 em outro sentido. No momento que elas saem andando, caminhando pela trilha que elas vão seguindo, elas saem liberando esse hormônio, que é o feromônio, que, obviamente, ela está secretando esse hormônio, mas ele está se dissipando no ar. Aí, uma taxa de evaporação, que isso é um dos parâmetros, um dos hiperparâmetros que a gente usa dentro desse modelo. Quando a formiga encontra a fonte de alimento, então ela já captura o que ela consegue carregar, que normalmente é muito superior até o peso dela, e retorna para o formigueiro. O que ocorre é que a formiga que encontrou a fonte de alimento mais próxima, nessa trilha que ela vai fazer de ida e volta, obviamente ela vai voltar pelo mesmo caminho, é outra característica, ela vai também liberando o seu feromônio. E o que ocorre? Quando a quarta formiga sair do formigueiro, e ela não com o objetivo de explorar, mas com o objetivo de colaborar em buscar mais alimento para aquela fonte, ela está com as anteninhas lá, verificando o ar e capturando as trilhas de feromônio que foram deixadas pelas outras formigas. Então, aquela trilha que o rastro é mais intenso, isso é uma informação para ela, dizendo que aquela fonte de alimento é mais próxima. Então, ela vai seguir aquela trilha. Então, é uma forma de direcionar todos os demais para um caminho mais otimizado. Isso é o que a gente chama de heurística, quer dizer, não é uma forma exata de resolver um problema, mas é a melhor forma que as formigas encontraram de resolver o problema. E essa forma de resolver um problema de fonte de alimento das formigas, ela pode ser transportada pelos cientistas, que no caso aqui esses três, para resolver outros tipos de problemas. Isso é o que nós chamamos de meta-heurística. Então, esse algoritmo ele pode ser usado para vários outros objetivos. E esse que nós vamos usar é um objetivo muito claro e óbvio, que é o de logística. Você tendo várias rotas, como vocês viram ali no arquivo, qual a melhor rota a seguir? Então, entendido o algoritmo, né, vamos aqui importar nossas bibliotecas, né, o Google Down, que é para a gente fazer a importação lá do arquivo CSV. A gente vai usar o NumPy, que é a biblioteca matemática, né, e permite fazer uma série de operações que a gente vai usar aqui
esse random, que é o módulo que tem uma série de operações de randomização, o SciPy, que é para fazer essa parte de análise espacial, o Pandas, que é de análise de dados, aí de novo aqui o NumPy, que aqui a gente pegou específico essa classe, já que a gente está aqui usando o NumPy nem precisaria, mas já está ali, o Matplotlib, que é para fazer a parte de plotagem genérica, né, vamos dizer assim, o Random, que é a parte de fazer randomização, aqui são módulos de randomização muito focado em vetores, para vetores que a gente chama array, né, que é mais genérico, que é um vetor, uma matriz ou um tensor. Aqui é a biblioteca matemática, que tem uma série de funções, tipo cosseno, tangente, pi. Aqui o scikit-learn, que é a biblioteca de aprendizado de máquina, né, de ciência de dados, importando aqui a classe de métricas. Todos esses modelos, vocês já sabem que tem os hiperparâmetros, né, que são aqueles parâmetros para configurar, ajustar o modelo de acordo com sua necessidade. E aí você, para ir aumentando, melhorando as métricas, você vai fazendo um ajuste fino, que é o fine tuning, melhorando aí esses hiperparâmetros. No caso de um algoritmo de inteligência de enxames, vocês vão ver muitos hiperparâmetros semelhantes, mas às vezes mudando só a nomenclatura. Por exemplo, aqui vocês estão vendo colônia e fonte de alimentação, porque a gente está falando de formigas. Mas, por exemplo, se a gente for usar o FSS, que é o Fish School Search, esse que é o algoritmo de cardume de peixes, ele não usa a lógica do feromônio, porque o peixe não elimina feromônio, não secreta feromônio. Ele usa a lógica do baricentro, porque o peixe, quando ele se alimenta, ele vai engordando e ele muda a, a relação de peso em termos de área onde ele está nadando ou se concentrando. Então, tirando esse conceito desse hiperparâmetro, que cada um, por exemplo, se a gente estiver falando do Particle Swarm Optimization, que é a otimização de enxame de partículas, ele vai ali trabalhar com a velocidade da partícula. Então, veja, partícula, velocidade, peixe, baricentro, formiga, feromônio, cada um objeto da natureza, coletivo da natureza que é estudado, ele tem uma característica própria para resolver o seu problema. Agora, independente desses hiperparâmetros, vão ter aqueles hiperparâmetros que vão ser comuns a todos. Por exemplo, dimensões. Quantas dimensões você vai estar usando para trabalhar? 2, 3, que aí se você vai trabalhar com a coordenada cartesiana, x e y, ou com x, y, z, uma visão tridimensional. Eu posso trabalhar com 4 ou mais dimensões? O ser humano não entende 4 ou mais dimensões. Mas você, no caso da representação gráfica, você pode usar o que a gente chama de wireframe, que são aqueles gráficos que você já deve ter visto, que tem vários picos. Nessa representação gráfica, onde você tem os picos e vales, cada pico ali pode estar representando uma dimensão, quer dizer, seria um campo. Então, aí você consegue, num gráfico desse, representar vários campos, né? Onde cada pico vai estar ali representando a dimensão daquele dado, ou daqueles dados que representam aquele campo. Mas esse tipo de gráfico é chamado gráfico esdrúxulo, ele não é muito, vamos dizer assim, informativo. Não é que ele não seja informativo, ele não é muito, como é que eu posso dizer, intuitivo. Não é fácil de você interpretar as informações que estão nele. Por isso que normalmente você vai trabalhar com 2 ou 3 dimensões. O número de interações, você já deve ter observado que todos esses algoritmos têm um hiperparâmetro que são as interações, que é a quantidade de vezes que ele vai repetir esse processo. Porque é aquele conceito de repetição para o aprendizado, porque você errou, você repete, você errou, você repete. Se você estipula um número elevado de interações, obviamente você vai estar deixando o seu algoritmo mais pesado, ele vai repetir isso muitas vezes. Tudo que ele está fazendo em memória. Aí, o que pode ocorrer é que, em determinado momento, ele já chegou no valor ótimo, como se você tenha botado 10 mil interações. Na milésima interação, ele já encontrou o ótimo global, quer dizer, a melhor regra, a melhor política. E, assim, o que ele consegue de vantagem, de melhoria nessa melhor regra, às vezes é em centésimos, milésimos, e em termos de casas decimais. Quer dizer,
ele encontrou lá 99,9996. Isso na milésima interação. Como você botou 10 mil, lá, quando ele chegou, sei lá, em 5 mil, ele mudou para 99,999 de 5 para 6. Quer dizer, é uma melhoria tão insignificante para o modelo estar tão pesado, mas isso não tem uma regra, né? Você muitas vezes quer tentar melhorar e você aumenta, mas aí você vai perceber, por exemplo, você pode gerar um gráfico de convergência, que você vai perceber que ele convergiu melhor na milésima. Dali, ele praticamente não convergiu nada. Então, aí você pode até depois chegar no modelo e mudar para 1000 iterações. Mas, para você perceber que ele não está mais convergindo, você teve que fazer um número de interações elevado. Que mais? Aí, todas esses algoritmos, você vai trabalhar com o conceito de indivíduo e população. O indivíduo, lembrando que não é uma pessoa. O indivíduo aqui é um elemento. População não é um grupo de pessoas, é um grupo de elementos. No caso, nesse, como é formigas, o indivíduo, né, a gente está colocando essa população, melhor dizendo, que é esse conjunto de indivíduos, a gente está chamando de colônia. Mas se fosse o FSS, seria cardume. Se fosse o de partículas, seria enxames. Então, assim, o nome vai estar muito associado à lógica do algoritmo, mas com essa finalidade, é o coletivo, é o conjunto. Aqui a gente chama de fonte de alimentos, porque são o objetivo do algoritmo aqui é uma meteorística baseada na busca de alimentos. Mas aqui, na verdade, essa fonte de alimentos seria a quantidade de cidades, de rotas que você está querendo analisar. Mas, por associação à lógica da meteorística, por isso que a gente está chamando de fonte de alimentação. Esse E1, E2, E3, E4 também vai estar presente em todos os algoritmos, que é o alcance. Né? Esse range seria aquela faixa da coordenada cartesiana. Então, você tem o eixo X e o eixo Y. Você tem a parte positiva do eixo X, a parte negativa do eixo X. A parte positiva do eixo Y e a parte negativa do eixo Y. Então, esse é o alcance que você pode trabalhar, né, para a sua área de compreensão dos dados. E aí vai determinar o bound, os seus limites. Né? Aí vem a função custo. Essa função custo tem vários nomes para a função custo. Você pode chamar função objetivo, função de otimização, função que comumente é chamada de fitness. Então, essa é a função que tem a lógica, né, que tenta resolver o seu problema. Por exemplo, aqui a lógica é o melhor caminho, né, a distância mais curta. E aí vem, obviamente, esses hiperparâmetros aqui está muito associado à lógica do algoritmo. Por exemplo, se eu estivesse falando dos peixes, aqui eu estaria falando de hiperparâmetros do tipo de natação, como é que o peixe está nadando, alimentação, como é que o peixe está comendo. Então, aí teria esses parâmetros, os hiperparâmetros. Aqui, com a formiga, então eu tenho esse parâmetro E, que é a taxa de evaporação do feromônio dentro do caminho, né? Para que dos vários caminhos, aquele caminho que tem a taxa mais elevada, não a taxa, né? Mas o resultado da aplicação dessa taxa, que esse hiperparâmetro entra na fórmula, ela mais alta indica que aquele é o melhor caminho, quer dizer, o caminho mais curto em relação aos outros que estão sendo analisados. E tem o alfa e o beta, que o alfa é o coeficiente de importância da quantidade de feromônios, e o beta é o coeficiente de importância do caminho para determinar a probabilidade de escolha. Então, isso muda um pouco para cada um dos algoritmos de aprendizado. Bom, então vamos importar aqui nossas bibliotecas. Aí ele está conectando aqui o ambiente. Vou esperar um pouquinho. Conectou. Montou a máquina. E está agora importando. Importou. Vamos criar nossos hiperparâmetros. Aqui a gente vai buscar os dados, né? A gente vai chamar esse arquivo de rodas, que vai ficar aqui nessa área, no content do repositório, do Colab. Vamos agora visualizar os dados, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Nós temos as seguintes, que a gente já viu, né? Que a gente já... Deixa eu fechar aqui para
Vimos aqui que nós temos 5.119 linhas, né, entradas, exemplos, registros, ocorrências. Temos esses campos aqui, que são os nossos 5 campos, as 5 colunas: rota, distância, falhas, acidentes, velocidade. Temos a estatística dos dados e valores faltando não tem nenhum. Todos os campos estão preenchidos. E aqui Professor, a gente vai ter... Pois não? só uma questão sobre o tipo do rotas ali, ele deu como object, por que isso? O object, esse campo aqui, certo, é texto, Ele é o nome da rota. vai ser o, como é que é o, esqueci o nome da chave primária lá. Esse é chave primária, né? É o identificador. Aí aqui seria como se fosse BR-101, no caso aqui de Pernambuco, PE 232, seria o nome das vias, né? Das Sim. estradas. Como ele é literal, né? Ele é texto, aí ele é representado como object. Ah, Tranquilo? tranquilo. E aqui ó, o nome das rotas, né? Que é literal. Aqui a gente nem precisa aplicar, porque a gente não tem dados faltando, né? Então, vamos avançar. E aqui o que a gente está fazendo? A gente está criando os arrays, né? A gente está pegando esses dados, né, que pertencem a esse conjunto e estamos criando esses valores dentro de arrays. Então a gente vai criar um array rota, um array distância, um array falhas, um array acidentes, um array velocidade. Então aqui, se a gente executar, vocês estão vendo cada array, né, com seus elementos, com seus dados. Isso aqui é a função custo. A função custo é a lógica propriamente dita de como resolver o seu problema. Então, no nosso caso, a nossa função custo, o parâmetro que ela passa para a função é o caminho. Então, quando a gente chama a função custo, a gente diz qual a forma de resolver. O que eu quero resolver é o caminho. Então, vejam que aqueles parâmetros, o alfa e o beta, né, que é a questão do feromônio com o comprimento da via, da rota, vão ser aplicados aqui para determinar se ele é melhor ou pior de acordo com o feromônio, de acordo com a velocidade de dissipação desse feromônio. Quer dizer, essa é a lógica que ele está usando para encontrar o melhor caminho das várias possíveis opções. Então, vamos criar esse método. Lembrando que def é uma definição de método, então a gente está criando um método dentro dessa classe, dentro desse algoritmo. Como esse algoritmo ele é uma meta-heurística representando a heurística das formigas, obviamente os nomes aqui dessas classes poderiam ser qualquer outro nome, mas para a gente dar associação à lógica, à heurística, a gente vai dar nomes associados. Por exemplo, se fosse o FSS, seria peixe. Se fosse o PSO, seria partícula. Aqui é formiga. Então, aqui eu estou inicializando uma classe, estou criando uma classe formiga com 2 métodos. Esse underscore, init underscore, esses 2 underscores, na verdade. Isso aqui é o que a gente chama de método construtor. Na orientação, lembrando que o Python é uma linguagem orientada a objeto. Nas linguagens orientadas a objeto, que seguem esse paradigma de orientação a objeto, tem um conceito de método construtor e método destrutor. Então, o método construtor, toda classe tem. Esse método, ele inicializa os atributos da classe, quer dizer, ele inicializa os campos que pertencem à classe. Então, aqui, o método construtor da classe formiga, ele vai inicializar o ponto e a rota. Que a formiga é um ponto dentro de um grafo que vai seguir uma rota, um caminho. Então, vamos inicializar, executar, melhor dizendo. Como eu estou trabalhando com a representação gráfica, porque eu vou querer ver isso graficamente, então eu tenho que criar 3 elementos básicos de um grafo, que é o ponto, que é a reta, e o grafo propriamente dito, que contém esses 2 elementos, que são os pontos e as retas. Então aqui eu estou criando o ponto, a classe ponto, e aqui eu estou criando a classe caminho. Essa classe caminho é a reta, é a que liga os 2 pontos, que faz a ligação de 2 pontos. E aqui o grafo, né, que é a figura que une os pontos com as retas. Aqui eu vou inicializar os pontos. Então, veja, no nosso hiperparâmetro, revisando ele aqui, a gente disse que nossa colônia de formiga tem 30 formigas, que são os 30 elementos que vão interagir nesse algoritmo para encontrar as melhores rotas. Para ligar quantas cidades? Para ligar quantas rotas? Para ligar 10 rotas. Então, aqui você muda de acordo com o que você deseja. Quanto maior a quantidade de elementos, quanto maior, por exemplo, você botar aí uma colônia com 3.000 formigas, você vai
conseguir ter um índice melhor, uma eficácia melhor no resultado da otimização, mas vai ter menos eficiência, ele vai ficar muito mais lento. E, obviamente, essa quantidade de alimentação, de fonte de alimentação, que seriam os pontos que você quer que ele encontre, que sejam os melhores, vai depender do seu problema, né? Se você tem 10, 20. A grande vantagem desse algoritmo, aí vem a vantagem de você usar a inteligência artificial. Porque se eu estivesse resolvendo um problema de logística, onde eu quero encontrar a melhor rota de 10 cidades que eu tenho que percorrer, e eu vou fazer isso com computação clássica, na computação clássica eu tenho que usar a estrutura de dados para fazer isso. Eu vou ter que usar aqueles conceitos de lista, de fila, de pilha, quer dizer, eu vou ter que usar o conceito de lista, que pode ser simplesmente encadeada, duplamente encadeada, ou lista circular. Eu vou estar usando o conceito de fila, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, ou o conceito de pilha, que é o primeiro que entra, é o último que sai, usando arrays, mas seguindo essa lógica que a gente chama de estrutura de dados. Resolve, e era muito usado, mas com limitações. Por quê? Vamos dar um exemplo. Se eu fizesse da forma tradicional, com estrutura de dados, computação clássica, e eu tivesse 10 cidades que eu tivesse que encontrar a rota, e ele gastasse 1 minuto para ele me dar a resposta, aí você pode pensar assim, se eu botar 20 cidades, ele vai me entregar em 2 minutos. Se eu botar 30 cidades, ele vai me entregar em 3 minutos. Só que não é assim. Porque esse não é um problema. Porque quando a gente fala de computação, computação tem 2 tipos de problemas. Tem o que chamamos de problema computacional e o problema que a gente chama de neperiano. O Chomsky, que criou esse conceito de estrutura, quando a gente coloca que o problema é computacional, esse é um problema que tem uma lógica complexa para resolver o problema. Mas depois que você entende a lógica, você tem o insight, você descobriu como resolver, e ele não é um problema neperiano, era só um problema complexo. Você consegue fazer em computação tradicional. E aí, o problema não era a estrutura dos dados internamente, a estrutura lógica, mas sim como você resolver aquele problema. Então, isso é a complexidade. Mas existem problemas que não são complexos, mas são neperianos, que é esse de logística. A gente usa muito o exemplo do caixeiro viajante, né? Aquele que o vendedor que tem que passar por 10 cidades. E ele vai fazer isso da melhor forma, mais otimizada. E aí, nesse nosso exemplo, ele botou 10 cidades, ele teve o retorno em 1 minuto, para dizer qual era o melhor caminho. Aí, de repente, a empresa disse, agora você tem que passar por 20 cidades. Quando vai rodar esse algoritmo, a gente imagina que em 2 minutos ele daria o resultado. Mas aí ele demora 15 minutos para dar o resultado. Quer dizer, dobrou a quantidade de variáveis, mas ele não cresceu geometricamente. Ele cresceu exponencialmente. Aí você agora não são mais 20 cidades, são 30 cidades. Ele tinha demorado 15 minutos, agora para 30 cidades ele está demorando 1 hora. Então, esse é um tipo de problema que quanto mais variáveis você bota, ele não consegue manter uma relação geométrica. Ele passa a ter uma relação exponencial de crescimento, de custo, de tempo para resolver. E aí já era um problema neperiano, porque aí se eu botar 1000 variáveis, ele vai demorar 1 ano para dar a resposta. Então, é inviável. Se eu fizesse a seguinte pergunta para as senhoras e senhores, vocês usariam o Waze se quando vocês colocassem o seu ponto de origem, o seu ponto de destino, ele demorasse 10 minutos para responder? Ninguém estaria usando o Waze. O Waze nem seria conhecido. Porque 10 minutos é muito tempo para dar uma resposta de quando você entra num carro e você quer saber a melhor rota. Normalmente você já está com o carro ligado, já está com a mão no volante, já pronto para sair e você coloca lá, destino. E aí, daqui a 10 minutos, ele daria a rota. Ninguém estaria usando esse aplicativo, ninguém nem conheceria esse aplicativo. Então, ele não usa computação tradicional para dar essa resposta, porque o Waze é um problema de logística, de encontrar a melhor rota entre várias outras rotas que chegam no mesmo destino. O que ele usa ali é algoritmos de inteligência de enxames, ou, em outras palavras, a inteligência artificial. Por quê? Porque esses algoritmos aqui, eles não são neperianos. Eles conseguem, aumentando o número de variáveis, manter uma relação aceitável de tempo, porque eles usam uma meta-heurística para solucionar um problema. O detalhe é que eles não são exatos, porque na computação clássica ali você teria o resultado exato.
Aqui você tem um resultado que ele vai lhe dar o melhor resultado, com base no que ele tem de parâmetros, no que ele tem de dados. Mas esse melhor resultado não quer dizer que é o resultado exato. Essa é a diferença dos algoritmos de IA para os algoritmos de computação clássica. Os de clássica são determinísticos. Lógica, método determinístico, você tem uma regra. Então, ele vai lhe entregar o resultado daquela regra. Como você conhece a regra, você entrou com o dado, ele te dá a saída. Exatamente como você definiu na regra. Aqui é método indutivo. Ele está usando alguma lógica, ou é baseado em estatística, ou em árvore, ou em enxames, como esse aqui, ou é computação evolucionária, ou é rede neural, para tentar lhe entregar a melhor resposta. A melhor regra, a melhor política, a melhor posição, o melhor valor, é sempre o melhor. Mas o melhor não quer dizer que é exato. Pode até ser que se você fizesse e conhecesse a regra da complexidade e fizesse de forma clássica, ele daria o mesmo resultado. Mas pode não ser. Então, você vai ter uma aproximação do melhor resultado. Mas essa aproximação não quer dizer que é o melhor resultado. O objetivo é tentar entregar o melhor. Então, precisa ter bem esse entendimento da diferença dessas duas lógicas de computação tradicional e computação de IA. Entendido isso, aí a gente criou já a formiga, o ponto, o caminho, criamos o grafo. Agora vamos inicializar os pontos. Então, aqui está sendo inicializado esses pontos, que a gente vai usar duas dimensões. Como vocês viram lá, a gente disse que nosso problema é você tem duas dimensões. Então, eu vou usar a distância e o número de falhas. Eu criei aqui esse ponto é determinado pelos dados, né, dessas duas variáveis, a distância e o número de falhas. Aí vou agora inicializar os caminhos. Então, aqui ele fez a inicialização dos caminhos, e aqui vou fazer, esse daqui é um método para calcular as rotas, que é o nosso fitness, né? Tem seu método de cálculo de rotas, que é usado lá pela função custo, que é caminho. Aqui eu vou calcular o feromônio, esse é o método de cálculo de feromônio, que o feromônio, esse parâmetro E aqui, ele vai secretando o feromônio e também vai perdendo esse feromônio, né? Ele vai se dissipando no ar. Então, a gente trabalha com essas taxas. Aqui ele está calculando o movimento das formigas. As formigas vão ter que caminhar por esses caminhos, né, por essas rotas. As formigas aqui a gente faz analogia com os carros ou com o vendedor, se for um problema de caixeiro viajante. E aqui eu vou plotar esses dados gráficos, né, na tela. Então, aqui eu estou criando um método que exibe o gráfico. Estou inicializando a população, são as formigas, e aqui eu vou posicionar essas formigas no meu gráfico, né? Claro que as formigas aqui vão representar as fontes de alimento, vão representar as cidades. Então, cada ponto vermelho desse aqui é como se fosse uma cidade, que são os 10 pontos ou fontes de alimento. E essas linhas em azul aqui são que todas essas cidades estão conectadas, é um full connect aqui. São todas as possíveis rotas. Daqui eu posso ir para cá, posso ir para cá, posso ir para cá, posso ir para cá. Então, ele definiu todas as possíveis rotas de um ponto para outro. Agora, ele tem que descobrir, de todas essas possíveis rotas, qual é a rota melhor. Então, isso que eu tenho que passar por todas essas 10 cidades. Então, aqui é o algoritmo propriamente dito, né? Onde as formigas vão fazer todos esses caminhos, aquelas nossas 30 formigas, fazendo todos esses caminhos, repetindo isso, a gente botou lá 100 interações, repetindo isso 100 vezes. E aí ele vai sempre, em cada interação, buscando encontrar o melhor resultado. Então, vamos botar aqui para rodar e vocês vão ver os resultados comprados, né? Então, aqui na interação 7, interação 11, veja que essas vermelhas são as rotas que ele foi encontrando como melhor. Mas como ele está testando, né? Vamos ir descendo aqui. Como ele está testando, ele às vezes vai mudando porque ele encontrou uma rota melhor. Então, aí ele bota um novo caminho, um novo traçado. Até chegar na 100, que a 100 foi o que a gente determinou que é o limite. Então, no final, vamos descendo aqui. Vamos descendo mais. Pronto, chegou no final. A melhor solução foi essa aqui em termos de distância. Se eu quiser ver graficamente, porque aqui, ó, se a gente for subindo, a gente vai ver que em algum momento essas linhas vermelhas mudaram. Mas
ele, depois que mudou, ele não conseguiu mais encontrar um outro melhor caminho. Será que esse é o melhor caminho mesmo? Nessas 100 interações, foi o que ele encontrou de melhor caminho. Pode ser que se eu botasse 200 interações, ele conseguisse encontrar um caminho melhor ainda. Se botasse 1000 interações, pudesse encontrar um caminho melhor ainda. Mas isso só testando, porque não tem uma regra. Se eu quiser ver... Pois Só não? uma questão, por exemplo, como é que a primeira formiga acha o melhor caminho? É sempre fazendo esse conceito da dissipação do feromônio. É usando aquela formulazinha lá do caminho. Tá, mas, teoricamente, a primeira formiga não tem feromônio para seguir. Ah, mas aí é randômico. Sempre esses algoritmos inicializam randomicamente. Vocês Tá. devem ter visto que tem o número 42, tem até uma historinha do número 42, mas vocês devem ter visto que esse número 42, num parâmetro random, aparece constantemente, né? Aí, quando vocês estiverem estudando os algoritmos, vocês vão ver que sempre tem um parâmetro de inicialização. O parâmetro de Uhum. inicialização é sempre randômico. Aí você inicializa randomicamente e depois ele começa a moer na lógica. Tá, mas só continuando nesse caso, tá? Por exemplo, a primeira formiga vai cumprir um caminho, certo? Ela vai, tipo, eu quero ser de A para B, vamos supor. Ela vai cumprir um caminho qualquer lá que ela escolheu, né? Randomicamente. A segunda talvez vá fazer randomicamente outro caminho. E se ela seguir o mesmo Nesse caminho nosso exemplo, todas as 30 saíram, a gente botou 30 formigas, né? As 30 Aham. saíram na primeira rodada randomicamente. Ah, tá. Beleza. Então tá. É nisso que eu queria chegar. Obrigado, Perfeito. Tom. Nada. E assim, isso vocês transportem para todos os algoritmos, né? No de redes neurais, a gente não tem aqueles X, né? Que inicializam, que são os dados de inicialização, que no nosso caso aqui, se a gente transportasse isso para uma rede neural, seriam 30x, considerando o bias, seriam 31. Mas aí ele não se conecta, né, com uma camada que tem os pesos, né? Aqueles pesos são inicializados randomicamente. Então, todos eles são inicializados randomicamente. Para ele primeiro fazer a primeira multiplicação da entrada com peso, são com pesos randômicos. Aí, por isso que, na primeira vez, é muito improvável dele acertar, que é o y, que é a saída, seja igual ao desejado. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai gerar a derivada da função, recalcular os pesos. E aí ele vai repetir N vezes, porque em algum momento do recálculo dos pesos, o y, que é a saída, vai ser igual ao desejado. Então, são aqueles pesos que representam aquele conhecimento. Aí, quando você salva o modelo, você está salvando aqueles pesos. Aqui, você estaria salvando esses hiperparâmetros. Agora, para você ter a ideia da convergência, esse gráfico aqui, ele vai mostrar a convergência. Quando é que ela convergiu? Então, deixa eu executar aqui. Se a gente olhar, a gente pediu 100 interações. E aqui são as melhores posições, certo? Se vocês observarem, houve uma interação, uma convergência nesse ponto aqui, próximo, um pouquinho depois do zero. Depois ele convergiu para um valor melhor, aqui, depois ele convergiu aqui, convergiu aqui, convergiu aqui, convergiu aqui. Daqui para cá ele se manteve praticamente constante. Se eu botasse 200 interações, talvez ele encontrasse um outro caminho melhor. Vamos salvar aqui. E vamos botar 200 interações. Isso aqui tudo já está definido, não precisa refazer, né? Aí vamos só executar de novo o algoritmo. Aí tá vendo que em algum momento vocês vão perceber que o gráfico muda. Essa linha, ela muda, porque ele conseguiu convergir para um valor melhor. Está terminando. Praticamente não convergiu mais. Então, ficou 1663.12140. Vamos ver. Vamos salvar isso aqui também. Que esse aqui é a imagem do anterior, né? Vamos botar aqui um outro. E vamos ver como é que foi a convergência do outro. Vamos executar. Deixa eu fechar isso aqui. Então, vejam que esse foi 200 interações, certo? E aí a gente teve um valor melhor. Tá vendo? Ó, que aqui ele convergiu diferente na outra rodada, apesar de que, quando ele chegou nesse 1.000, um pouco abaixo de 1.700, 1.600 e alguma coisa, aí ele não conseguiu convergir mais. Quer dizer, já perto do, entre 0 e 25, essas interações aqui, ele convergiu para um menor valor, quer dizer, uma rota melhor, e praticamente não conseguiu convergir mais. Mas vejam que a gente tem gráficos diferentes por conta dessa execução que essa lógica, ela não é exata. E aqui, se você quiser ver os valores de cada interação que ele foi encontrando,
Então, aqui você tem. E aí você pode ver que, em determinado ponto, né, ele conseguiu encontrar um valor melhor. Ele estava com esse valor, que ele inicializou randomicamente, aí conseguiu, na primeira interação, já melhorar, aí não melhorou, não melhorou, aqui ele melhorou um pouquinho, aí na interação 5 não melhorou, não melhorou, na 10 conseguiu, mas aí ele não melhorou mais. Se melhorou, foi muito insignificante, que a gente nem consegue perceber. Então, daqui para baixo, ele se manteve. Ainda teve uma melhora, né? Aqui, ó. Não, é tudo 121 mesmo aqui. Pode ter, houve uma melhorinha aqui, mas é muito insignificante, que a gente nem percebe no gráfico. Então, isso aqui é um exemplo do aprendizado de máquina com abordagem inteligência de enxames. Nós usamos para resolver problemas de otimização e busca, né? Também pode ser usado para recomendação. Tranquilo todos? Sim. Sim. Tranquilo. Perfeito. Então, esse aqui eu vou também deixar lá no GitHub, para depois vocês olharem com calma e aí vocês mesmos fazerem suas experimentações.